Olá pessoal, bem-vindos à nossa sétima aula. Hoje nós vamos tratar de criação de shapefiles, né? E a primeira forma bastante útil, bastante utilizada de criação é usando uma tabela com coordenadas, né? Essa forma de criação de shapefile, na verdade, a gente vai usar então para criar camada de pontos, né? Podem ser pontos amostrais, por exemplo. Nesse caso, esses pontos representam estações pluviométricas que ficam na bacia hidrográfica do rio Itajaí, em Santa Catarina. Então, para fazer a importação, é preciso que a nossa tabela esteja em CSV e não adianta a gente só puxar para cá que vai abrir como uma tabela. A gente não quer como tabela, quer como coordenada de ponto. Então, a gente vem aqui, né, nesse ícone de uma vírgula, que se refere à adição de texto delimitado. Abrir uma camada de texto delimitado. A gente, então, em nome do arquivo, vai buscar aí a nossa tabela de interesse, abre. Aqui, em formato de arquivo, a gente pode ir selecionando CSV, né, separado por delimitador. Mas vejam que aqui na amostra, quando eu seleciono CSV, não está aparecendo do jeito que deveria, né? Está tudo junto, como se fosse um campo só. Isso não vai funcionar se a gente carregar a camada. Então, a gente testa outros aqui. O que vai funcionar é o delimitador personalizado. Nesse caso, como o separador é ponto e vírgula, eu, né, informei isso aqui, então ele fez a separação certinho. Esse outro campo vai perguntar se tem algum número de linhas para descartar e pergunta também se o primeiro registro tem nomes de campos, né? Então, aqui, como nós temos nomes de campos, código, latitude e longitude, essa opção precisa estar marcada. Se o separador decimal for vírgula, eu também posso selecionar aqui, não é o nosso caso. E a geometria é, então, coordenadas de ponto. Essa opção precisa estar marcada. Aqui, eu preciso definir qual que é o meu campo que se refere, né, à coordenada x e à coordenada y. Já selecionou aqui automaticamente, mas se for o caso de não acontecer, eu posso fazer isso de forma manual. Então, a longitude é nosso x, a latitude é nosso y. Não temos aqui coordenada GMS, estamos com graus decimais, o que é muito bom. É bacana trabalhar com grau decimal e bacana trabalhar com coordenada UTM, que é dada em metros. Grau, minuto, segundo é péssimo, eu não recomendo. É difícil para abrir aqui, a maioria das vezes é problemático, não funciona. Para converter também é, é outra é outra novela. A gente tem que ter aí algum software ou fazer manualmente, né? Dependendo da quantidade de pontos, pode ser uma tortura. Existe um software chamado Progrid do IBGE, só que também para carregar a tabela em GMS nele tem que ter uma formatação toda específica, então não é uma coisa bacana. Se houver a possibilidade de conseguir esses dados em grau decimal ou em coordenada UTM, façam isso, porque vai facilitar muito a vida de quem for fazer esse carregamento. Aqui também a gente define qual que é a geometria, né? Ou melhor, qual que é o sistema de referência de coordenadas dessas geometrias que a gente vai carregar. Percebam, aqui a gente não define qual o sistema de referência que a gente quer que essa camada seja criada, mas sim em qual sistema de referência que essa camada, né, que esses dados estão. Nesse caso foi WGS84. Vou dar um adicionar aqui, então os pontos vão ser criados. É importante que eu pegue, né, vou pegar aqui a camada municípios, né, de Santa Catarina para ver se caiu no lugar certo. Eu preciso, então, ter uma base para ver se eles foram plotados no lugar certo. Nesse caso, funcionou. Né? Antes, eu até testei. Vou fazer aqui a mesma importação, perceba? A mesma coisa, só que eu vou colocar aqui que a geometria está no Siligas 2000. Né? Vou colocar aqui, está tudo marcado, tudo certo. Adiciono. Veja, foi carregado. Onde é que isso foi parar? Perceba, ó, aqui longe, né? Então, um lugar completamente fora do local correto. Então, eu vou remover aquela lá. E é preciso ter um mapa. É importante que a gente tenha um mapa de base para ver se as coisas foram plotadas no lugar certo. Essa camada não foi salva, né, automaticamente.
Para fazer isso, que seja salvo como um shapefile definitivo, a gente tem que vir aqui em exportar, salvar feições como, fazer as definições aqui. O src, nesse caso, aí eu posso definir aquele que eu quero que essa camada seja salva. É aquele que eu desejo, não aquele em que os dados estão sendo fornecidos, como é o caso de quando a gente carrega lá a tabela de pontos. Então aqui, se eu quiser salvar em Circas 2000, em WGS74 ou qualquer outro SRC, eu posso definir, faço aquele salvamento, não vou salvar aqui porque eu já tenho essa camada salva. Então assim a gente faz para coordenadas de pontos, né? Aí a gente também pode desenhar, né? Do nosso interesse desenhar, fazer o contorno aí de uma determinada área, posso fazer isso, né? Então vou até carregar o Quick Map Services aqui para a gente ter um mapa de base. Deixa eu ver aqui um web, Google Satélite. Então vamos lá em Florianópolis, para eu usar aqui como exemplo. Então aqui a gente tem um parque municipal do Córrego Grande, né? Esse parque aqui, essa região arborizada, né? Então, como é que eu faço para desenhar o shapefile? Eu venho aqui neste ícone, que se chama Nova Camada Shapefile, clico e eu já vou definir onde eu vou salvar. Eu preciso, antes de tudo, definir. Então, ele já vai ser salvo aí no diretório. Vou colocar aqui parque, botar CG de Córrego Grande, salvar. A geometria vai ser polígono, né? Eu posso criar linhas e pontos também. E vou deixar aqui, então, vou colocar no Cirgas 2000, né, o TN22S. Adiciono, já foi adicionado aqui, só que obviamente não vai aparecer nada no mapa, porque não há nenhuma feição nessa camada. As feições eu vou criar agora desenhando. Eu venho aqui, alterno para o modo de edição, e aqui eu posso vir, né, e clicar nessa opção adicionar polígono. A partir disso eu vou fazer o desenho, clicando aqui com o botão esquerdo, né? Cada clique vai ser um vértice, então eu vou fazer aqui rapidamente, só para mostrar, também não vou fazer muito bem feito aqui, só para ilustrar, né? Então eu vou clicando, faço o contorno, quando eu terminei, eu clico no botão direito, ele vai pedir a ID, né? Ao colocar essa feição 1, foi adicionado, né? Então já tem aqui o meu shape. Eu posso também alterar, mesmo no modo de edição, a visualização, porque às vezes é interessante, né? Eu quero só o contorno para ver o que está incluso aqui. Não quero quero que essa parte aqui seja excluída do meu shape, essa parte aqui. Posso adicionar um anel. Eu venho aqui em adicionar anel, desenho aquele buraco que eu quero fazer na minha camada, termino clicando com o botão direito, e aí se a gente, né, mudar a visualização para ficar melhor aqui, vamos pegar esse verdinho mesmo, vejam que foi criado aí então esse anel, esse buraco. Eu quero excluir um anel, um que eu fiz ou um que eu não fiz, venho aqui em excluir anel, clico, ele desaparece. E essas alterações, tudo que eu faço aqui vai ser salvo a partir do momento que eu saio do modo de edição e clico em salvar para manter essas alterações. Aí, né, aqui a gente construiu ele, definiu como Cirgas 2000, que são coordenadas planimétricas. Então eu vou vir aqui na tabela de atributos, eu posso querer, deixa eu acoplar ela aqui embaixo. Então aqui a gente tem a tabela de atributos, eu posso querer fazer então o cálculo da área, né? Vou colocar aqui vai ser a área quilômetro quadrado. Então venho, coloco área dividido para 1 milhão, tá certo? Número decimal. Bom, ok, então eu já tenho essa área de 0,2 km² aqui, né? Dá 20 hectares, mais ou menos. E aí, né, a gente tem essas informações que a gente pode calcular. É importante também saber que existe a possibilidade
de a gente vir, né, e em uma camada pronta, já como é o caso dessa, vir aqui, ferramentas de vértice, e editar os vértices, né, fazer alguma alteração. Só que quando eu faço essa alteração, eu posso aumentar o negócio aqui, a área vai se manter a mesma. Para que ela seja atualizada, eu preciso ir lá na tabela de atributos, na calculadora de campo e atualizar o campo área de forma manual, senão ele não vai ser alterado, né? Aqui eu nem vou salvar essa alteração, vou manter como estava antes. Também é possível que a gente faça a inserção de feições, né, com mais cuidado. Como, por exemplo, eu quero inserir uma feição quadrada aí que tem uma área já que eu pré-defini. Então, eu posso vir na ferramenta de edição, né, e adicionar alguma feição e clicar nessa opção aqui, que é, né, as ferramentas avançadas de digitalização. Então, eu dou um clique aqui, por exemplo, né, um dos exemplos, eu posso clicar aqui e aqui eu vou definir qual que é a distância do quadrado, né, do lado. Nesse caso, eu quero construir um quadrado. Então, eu vou colocar aqui 1.000 metros, 1 quilômetro. Vou travar aqui e travar aqui, ó, distância fechada continuamente. Então, eu tenho, né, essa distância. Eu vou até desligar a imagem do satélite para ficar mais fácil de observar. Então, aqui é 1.000 metros. Eu não consigo ir mais do que isso, né, e nem menos. Está travada. Ele me dá, percebam que ele trava, dá uma travadinha quando chega em algum ângulo reto. Aqui então, isso é para a gente se orientar. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1.000 metros aqui, depois eu corro para cá, exatamente na horizontal, mais 1.000 metros, e aqui mais 1.000 metros. Então, criei, né, uma feição, clico com o direito, boto que a ID como 2, criei aqui, né, esse quadrado. Se eu quiser mudar ele, eu posso vir aqui, ou mudar qualquer feição, mover feições, clico, levo para onde for do meu interesse, né? E depois, quando eu saio do modo de edição, eu salvo ou não essas alterações. Uma coisa curiosa que acontece, veja, a gente construiu, né, esse shape aqui dentro do Sirgas 2000, que é o modelo planimétrico, e quando a gente usa essas ferramentas de digitalização avançada e define distâncias, a gente, na verdade, está usando coordenadas planimétricas, está considerando aí, né, a superfície da Terra plana. E não raro a gente acaba encontrando problemas, né? Vou dar um exemplo rápido aqui, eu ainda, né, não encontrei muito material sobre, estou tentando me atualizar, porque eu acredito, pelo que eu testei, que essa ferramenta aqui sempre usa coordenada planimétrica. Vejam, aqui eu tenho a ferramenta para fazer a medição, né? Só medir aqui para tirar a curiosidade. Lembra? Eu coloquei esse lado aqui como 1 quilômetro, né? 1.000 metros. Vejam, então, no plano cartesiano, e aqui está selecionado cartesiano, eu vou medir essa distância, né? Não vai ser exato aqui, mas vou pegar daqui aqui, então ali, ó, 1.000 metros, né? Deu certo. Vou até clicar para manter. Então tá ali, ó, 1.000 metros foi o que a gente registrou, 1.003. Se eu medir pelo elipsoide, né, que é o modelo aí considerando a curvatura da Terra, veja que esse comprimento mudou para 890 metros. Então, como a gente definiu esse negócio de uma maneira planimétrica, quando a gente altera o método de medição, a gente vai ter uma alteração aí no nosso dado. Se eu for fazer o cálculo dessa área né, pelo sistema planimétrico, eu vou ter aí 1 quilômetro quadrado, né? 1 quilômetro por 1 quilômetro de lado. Se eu usar o modelo elipsoidal, eu vou ter um valor diferente, em alguns casos muito diferentes. Eu fiz um teste antes com um quadrado aí de 10 quilômetros de lado, totalizando 100 quilômetros quadrados. Quando eu uso o modelo elipsoidal para fazer o cálculo da área, ele me reporta 41 quilômetros quadrados, menos do que a metade. Então é preciso ter cuidado. Mas também não é uma coisa que a gente usa com tanta frequência, né? Esses desenhos que a gente faz aqui.
geralmente, quando a gente, né, tem aí alguma coisa, a gente gera o shapefile a partir de, né, de um recorte, de um raster, ou, né, de uma interseção. Desenhar não é uma coisa tão comum, né? Eu acho que é mais útil essa ferramenta que eu estou mostrando hoje para a gente editar, né, shapes que a gente venha a trabalhar, como, por exemplo, bacias hidrográficas. A gente dá aquele aperfeiçoamento manual e vai precisar vir aqui, editar, né, os vértices, adicionar vértices e fazer a alteração de uma camada já pronta, né? Se a gente só muda alguma coisa, aperfeiçoa, né? Então é mais útil, porque desenhar assim do zero não é tão útil, né? Pelo menos para polígonos e linhas é útil, né? Mas há ferramentas que a gente usa com mais frequência do que essas. E, né, tem esse problema aí das áreas. Inclusive, quem sabe eu posso fazer depois um vídeo explicando isso melhor. Eu também estou procurando compreender melhor essa, né, essa diferença aí das áreas, porque como a gente tem, né, centenas de sistemas de referência para a camada, mais centenas de modelos de elipsoide para fazer o cálculo das áreas, é um pouco confuso. Estou tentando reunir as informações para dirimir de uma vez por todas essas dúvidas. Então, essas duas formas aqui são muito úteis, né? Se eu quiser, também posso vir aqui em excluir parte, então eu excluo essa daqui, né? Posso editar, salvo, e aí então eu tenho essa minha camada. E uma outra ferramenta que às vezes é útil é essa daqui, que é a nova camada de rascunho temporário. Então é a mesma coisa, só que é mais fácil de adicionar, porque ela fica salva na memória virtual, né? Então, se eu fechar o QGIS, ela vai desaparecer, não vou salvar. Vou aqui em multipolígono, né, botar o Sirgas 2000, já posso começar a desenhar. Desenhei e adicionei isso daqui. Vejam, aqui na janela de camadas, do lado dessa camada de rascunho, aparece esse símbolo. E ali ele já diz o que é, né? Apenas camada temporária. Os conteúdos serão descartados ao fechar este projeto. Então, a gente usa isso aqui para uma coisa rápida, né? Às vezes um recorte, algum processo que a gente precisa fazer que pode usar uma camada de rascunho, né? Que é só aí uma camada que não nos interessa os atributos, da tabela de atributos. Mas se eu quiser, eu ainda posso, né, exportar e salvar como uma feição definitiva. Fica aí ao gosto do usuário, né? Então temos essas opções para fazer as criações, né? E também a gente usa o mesmo método aí de edição, né? Alterna para o modo de edição para fazer a edição de camadas que já estão prontas. Eu posso pegar aqui, eu não sei se vai funcionar, algumas são protegidas, né, contra a edição, mas deixa eu pegar aqui, né, municípios. Vamos alternar para o modo de edição e eu posso vir na ferramenta de nós e eu posso vir aqui em Floripa selecionar esses vértices e excluí-los, né? Posso editar, veja, eu peguei uma camada já pronta, fiz uma edição. Posso selecionar aqui vários vértices e apagar. Então, eu posso modificar, né? Ou pegar um vértice e alterar ele, mas depende, né? Às vezes não é do meu interesse. Nesse caso, não é, só estou fazendo para ilustrar. A gente pode pegar camadas já prontas e alterar. Não necessariamente a gente precisa construir do zero para conseguir fazer esse tipo de edição. Até travou aqui porque pegou aí um monte de vértices ao mesmo tempo. Nesse caso, quando eu sair do modo de edição, eu vou descartar as alterações para que, né, essas alterações aqui, esses cortes, exclusões que eu fiz aqui no shape não sejam mantidos. Eu tenho essas opções. Então, hoje é isso. A melhor maneira sempre, né, para pegar essas coisas que dizem abrindo e experimentando, testando, né, essa coisa das áreas que é um pouco problemática,
porque usa sempre sistema planimétrico, e aí quando a gente está falando de áreas grandes pode ser, né, um problema, como a gente já viu em outras aulas. Então, para áreas grandes é melhor usar o modelo do elipsoide, e por essas e outras, né, acho que a edição de shapes já prontos acaba sendo, né, menos problemática e também é mais usual do que a criação de shapefile do zero, né? Eu digo criação a partir de desenho, porque eu posso criar shapefile de outras formas. A gente vai ver quando definir bacias hidrográficas, que eu posso transformar um raster num vetor, que é o processo de poligonização, né? Aí da malha hidrográfica da bacia, mas geralmente a gente acaba obtendo shapefiles de outras fontes que não sejam da gente, desenhando aí, clicando nos versos. Então é isso, né? Acho que é bacana abrir o QGIS, dar uma olhada nessas coisas e testando. A próxima aula a gente vai falar sobre formatação condicional, né? Já é a nossa 8ª aula. Depois a gente vai falar sobre criação de mapas e, por fim, a delimitação de bacias hidrográficas. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.